Matéria Tranquilo. bem bacana. Vamos lá, Beleza. vou começar aqui. Vai ser o quinto ano, né? Quinta temporada aqui no Fortaleza, né? Você chegou com 32 anos, né? Dá para o torcedor do Fortaleza acreditar que vão ser mais alguns anos, só mais um ano? Você tem contrato até o final do ano. Você fica se depender de você? A minha ideia, assim, como jogador, na minha meta que eu tinha, era chegar com 38 anos, né? E depois avaliar, assim, mais a questão do meu corpo, da minha cabeça. Por que com 38? Com 38 eu faço 20 anos de atleta profissional no profissional, né? E, mas assim, eu não quero chegar no final da minha carreira com as minhas atuações embaixo, com a meu rendimento embaixo. Eu acho que essa é a única coisa que eu coloco que eu não quero. Então, enquanto eu tiver ainda hoje eu me vejo com 36 anos melhor do que eu estava com 30, por exemplo. Porque a gente se cuida diferente, a gente entende mais as coisas. Por exemplo, eu estou há 2 anos e meio, quase 3 anos, sem ter nenhuma lesão. Então, de todo dia treinar, todo dia lá, tal. Então, isso é muito importante para um jogador de futebol, ainda mais na minha idade. No Fortaleza, assim, a única coisa que hoje me chamaria muita atenção por eu já ter ficado 9 anos na Europa, ter ficado fora do Brasil, e hoje a única coisa que me chamaria a atenção é uma cultura diferente, que eu sei que é um mercado também muito difícil para goleiro, né? Que é tipo o Japão, os Emirados Árabes, né? Aquele mundo árabe. E principalmente para mim hoje seria os Estados Unidos, que é algo que eu gostaria para ter uma experiência de viver lá, de morar lá, de ter uma cultura lá, que seria algo assim. Mas também, se isso não acontecer, não é uma obsessão, não é algo assim que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E eu estou muito feliz aqui no Fortaleza. E se eu tiver que completar até os 38 anos aqui no Fortaleza, eu ficaria muito feliz, extremamente feliz. Então, a minha ideia é isso. A cada ano, até depois dos 38, quando chegar com 38 anos, a cada ano eu fazer uma avaliação se eu ainda consigo, se eu ainda estou rendendo, né? E eu sou muito autocrítico nisso, e eu tenho lá em casa também pessoas que são muito críticas construtivas, então a gente escuta muito isso. Tem dias, a única coisa que eu acho que tem dias assim, até por causa de tudo aquilo que aconteceu dessa pandemia, desse último ano aí, que a gente não teve férias como teve, emendou uma temporada na outra, que há um desgaste mais emocional do que físico, assim, propriamente dito. E às vezes as folguinhas que a gente tem para compensar um pouquinho, eu estou usando ao máximo isso, então é algo também que eu já começo a tentar já pensar dessa maneira. Mas a minha ideia, assim, hoje é Fortaleza. Se eu tiver a oportunidade de continuar mais um ano no Fortaleza, e logicamente, assim, que eu tenha condições de ao menos lutar por um lugar na equipe. Também eu estar aqui por estar, eu acho que é algo que não, para mim, não valeria a pena, não é algo que eu almejo, não é um princípio que eu tenho de passar o tempo aqui. Eu estou aqui para tentar continuar fazendo história, estou aqui para tentar dar o máximo sempre e para melhorar sempre, para poder contribuir com o Fortaleza. Como é que está essa reserva? Você sempre foi um jogador, você foi interessante no TCC lá com o Emanuel. Para mim é muito marcante isso, né? Eu vou dizer as minhas palavras, mas eu acredito que foi assim: nasci no Internacional, me profissionalizei em Portugal, sobrevivi na Chapecoense e me eternizei no Fortaleza. É isso, né? E aí, por isso que eu queria saber de você, como é que está esse período em que você, nos últimos praticamente 2 anos, 1 ano e meio, você está na reserva, o que é difícil, não só para a torcida imaginar, mas acredito que para você também, né? Cara, para mim está sendo muito difícil. E isso não tem nada a ver com a relação de quem é o titular ou de quem é o reserva. É uma situação pessoal. Principalmente assim, e não vale às vezes a pena entrar no mérito hoje, né? Porque Claro, por tudo que aconteceu, mas eu não tive uma oportunidade, por exemplo, de errar e falar assim, não, tu tem que sair porque não está dando conta, né? Então, isso é a única coisa que mais me machucou, assim, que mais me doeu. Mas isso não fez com que o meu profissionalismo tem que ter um limite. O meu profissionalismo tem que saber, o meu respeito tem que ter um limite de não ultrapassar isso para não perder, por exemplo, o ambiente dentro do Fortaleza, não perder o companheirismo, não perder o profissionalismo, né? E graças a Deus isso tem muitos momentos que todo o grupo viajou e eu joguei e eu fiquei treinando com o sub-23, com o sub-20. E se a gente contar isso para fora, as pessoas vão pensar assim, não, isso tá de mimimi,
tá de beicinho, tá com ciúmes e tal, mas assim, a gente constrói, tenta construir sempre uma história de sucesso que possa ajudar o Fortaleza, que possa te trazer um bem, um prazer, né? E quando você é limitado dentro disso, logicamente que há uma frustração, há um desgaste, são dias que não são fáceis, mas também, que nem eu falo, há um limite dentro do respeito, dentro do profissionalismo que eu tenho que aceitar, que eu tenho que continuar, e hoje eu tenho que, tipo assim, esperar uma brecha, né, para que eu possa corresponder sempre. E graças a Deus, nesses momentos, poucos momentos que têm acontecido de jogos que eu tenho jogado nos últimos tempos, graças a Deus a gente tem vencido, eu tenho pude ajudar, né? E agora essa é a minha vida agora. Eu tenho que esperar um momento de novamente poder mostrar que eu tenho condições, e a maior luta é comigo mesmo. Tipo assim, a minha cabeça, o meu dia a dia é me motivar para que isso possa sempre tá sempre no mais alto nível, que é isso que a minha família, que o clube merece. É justamente isso, Boeck. Eu, por exemplo, eu fiquei desempregado quase 100 dias. E existia uma cobrança das minhas filhas. Elas chegavam para mim assim, pai, e aí, tu não vai mais trabalhar, não? Assim, cara, nossa, isso dói demais. E quando eu vejo você assim, você também tem dois filhos pequenos, e eu imagino ver o pai ali era um herói, e de uma hora para outra e existe também uma cobrança dentro da família, e isso, essa busca por tentar ser titular passa por isso também? Passa. Na verdade, a gente, como pai de família, o líder da família, né, o cabeça da família, a gente tem que ser o provedor da família, de trazer o sustento, de ter o equilíbrio e tal. E você, assim, eu sou muito grato ao Fortaleza e à cidade de Fortaleza, porque aqui o meu filho aprendeu a gostar do futebol, aprendeu a torcer, aprendeu a pegar o gosto pelo futebol. Porque a imagem que ele tinha do futebol antes era uma tragédia. Então, aqui devolveu uma alegria, uma motivação, aquilo de querer ser um jogador de futebol, querer jogar bola, enfim, com os amigos, com o que for. Só que, ao mesmo tempo, agora ele já está crescendo e ele está entendendo certas coisas. E agora está tendo outro lado do futebol, que é algo que a gente tenta preservar ao máximo, né? Para que ele possa não ver o futebol como uma parte que de repente podia desmotivar ele. E hoje ele está nesse momento. Então, muitas vezes ele pergunta assim: você vai jogar? Você vai para o jogo? Eles conviveram comigo quase um ano, eu em casa, sem ir para os jogos. Então, tipo assim, já era uma rotina eu estar em casa. Já era uma rotina eu não ir para os jogos. E agora, tipo assim, fica sempre aquele questionamento: pai, você vai jogar? Pai, você não vai jogar? E como é que vai ser? E como é que sai? Pai, nem agora meu filho está viajando. Ontem eu falei com ele, aí perguntou: onde é que você está? Eu falei: eu estou voltando do treino. Pegou muita bola, pai? Eu falei: o pai tenta, o pai tem que fazer isso. E aí, quando é que você vai jogar a próxima vez? Então ele já começa a entender, já começa a ter uns questionamentos. Eu imagino se ele fala comigo o que deve passar na cabeça dele. Total. Teve uma situação, por exemplo, que eu não posso contar os detalhes, mas ele foi numa festinha de aniversário de um coleguinha da escola dele. E eu estava concentrado, e a Daiane estava numa outra festinha da minha filha, uma coleguinha da minha filha. Então, um parente nosso foi levar de Uber o meu filho para essa festinha. E no Uber, o motorista do Uber reconheceu: tu não é o filho do Boeck? Eu sou. Poxa, teu pai isso, teu pai aquilo. Ele começou a desabafar, ele botou tudo para fora. O meu filho desabafou com o motorista do Uber. Oh, meu E, tipo Deus. assim, e o meu parente depois me contando, tipo assim, eu não sabia o que fazer, não sabia se era bom deixar ele botar para fora, ou se ele, eu senti para de falar, porque ele sabe os detalhes, ele sabe coisas, meu filho é muito observador, ele tem noção de tudo hoje, tem certas conversas que a gente não pode mais ter perto dele. Certo. Então, só para que às vezes as pessoas não entendem esse lado. Eu costumo dizer que as pessoas veem o jogo, os 90 minutos, é um show, é um espetáculo, mas o que acontece nos bastidores, as pessoas nem sonham. E isso vem para a nossa família, e ainda mais a nossa família, que é muito ligada, que a gente, quando eu venho para o clube, todos nós vamos de cabeça, de corpo e alma nesse projeto, né? Então, isso tem sido, assim, muito difícil. Não é nem questão de cobrança, é uma questão, tipo assim, eles querem, mas a gente está meio com as mãos atadas, e isso é a pior sensação que tem. Você sabe que você não pode fazer mais do que está fazendo. Então, mas assim, isso não tira a nossa motivação, o nosso desejo, o nosso sonho, a nossa vontade de que a gente possa voltar a poder contribuir, dar alegria, seja dentro de casa ou seja fora de casa. Você falou aí da pandemia, Boé, que
eu e vários, minha mãe, amigos, todos tivemos crise de ansiedade, o coração batendo forte, falta respirar, nossa, essas coisas. Vocês, jogadores e tal, vocês, assim, eu tive que ir a psicólogo, minha mãe também, amigos estão indo a psicólogo porque a pandemia realmente deixou. Vocês, jogadores, vocês passam por isso? Existe alguma coisa nesse lado que a pandemia afetou vocês, seja no lado emocional, psicológico, seja até mesmo em casa, né? Deve ser horrível. Você, jogador, sem se concentrar e sua mãe ou sua esposa está com crise de ansiedade, alguma coisa assim. Queria que você falasse sobre isso. A gente lá em casa, a gente fez uma avaliação também durante a pandemia e agora nessa fase que a gente anda agora. Nós podemos, isso não sei se foi bom ou se foi ruim, você já vai entender. A gente, no ano passado, quando teve aquele período muito grande sem saber quando é que ia voltar a jogar, a gente foi lá para o Rio Grande do Sul, para a nossa terra, para o nosso lar mesmo, assim, de poder ter as nossas coisinhas, e a gente saiu de lá com algumas convicções, que a gente não precisa de muito para ser feliz, que muitas pessoas hoje em dia falam que durante o casamento até deu mais estresse, porque acabava que na rotina do dia a dia, aquela correria toda, não tinha tanto tempo junto. E a gente viu que nós quatro juntos, a gente convive muito bem e até a gente, de repente, até é mais feliz do que na correria do dia a dia. E que a gente hoje, a minha esposa tinha um questionamento, como é que eu seria aposentado, se eu não seria um chato, não seria alguém com tédio, né? E ela pôde ver que ela falou assim, nós estamos preparados para aposentar. Por mais que a gente não queira aposentar, a gente viu durante essa pandemia que nós estamos preparados para viver a nossa vidinha. Sair desse glamour, né, entre aspas, que é o futebol, para viver a nossa vidinha. E aí acontece, eu acho que o jogador de futebol, como só foi 2 meses parado, logo teve a volta aos treinos, né, gradual, depois a volta aos jogos, a gente acabou tendo menos esse estresse. Os nossos familiares, não. Você ficar trancado dentro de casa 24 horas sem poder sair para treinar, como a gente teve esse privilégio, eu acho que eles sofreram muito. E aí entra o drama de cada família. Eu acho que todos nós brasileiros hoje temos uma pessoa, algum familiar ou alguém muito próximo que sofreu, de repente, até uma morte por causa de Covid. E lá em casa, por exemplo, eu tive o meu sogro. Meu sogro nunca teve uma doença. Ele entrou caminhando no hospital e nunca mais saiu de lá. Então, é algo assim que aí a maior questão é se você tem uma perda desse tamanho. A minha esposa teve comprometimento do pulmão, teve alteração nos exames dela. Isso pós-morte do meu sogro. Então, imagina a cabeça dela. Teve um dia que ela começou a falar assim, Marcelo, se eu não voltar, tu cuida dos meus filhos assim, assim, assado. Então, imagina o nível de conversa que a gente chega, porque ela já teve um trauma. Sim. E aí, daqui a pouco, a gente logo em seguida pegou e viveu tudo isso, né? Então, é muito difícil isso acontecer, assim, na vida da nossa vida, e você não ter uma sequela, não ter um tipo de ansiedade, não ter um tipo de dificuldade durante essa pandemia. Eu acho que todos nós deixamos de ser jogadores, pessoas especiais, assim, dentro da sociedade, todos nós voltamos a ser seres humanos. Isso é outra lição que fica para todos nós. Perfeito. Voltar aqui para o campo. Como é que estão os trabalhos? Anderson Moreira chegou. Queria que você me falasse como é que está esse novo momento. Depois do Ceni, a gente fala já um pouquinho sobre o Ceni, mas queria que você falasse, passou o Chamusca e depois veio o Anderson. Como é que está aí com você? O que é que você pode falar para a gente do seu lado? Você é sempre muito sincero. Como é que está esse trabalho com ele e o que é que você espera, obviamente? Logicamente, cada treinador, cada comissão que passa tem a sua filosofia, tem o seu modo de lidar no dia a dia, tem o seu modo de treinar, tem o seu modo de escalar, né? E eu parto do princípio, e eu fui criado assim, educado assim, e eu acho que a experiência dos anos também vai nos mostrando isso. Eu parto do princípio que aonde eu estiver, eu vou fazer de tudo para que esse treinador dê certo. Ainda mais aqui no Fortaleza. Então, assim, se vai dar ou não, isso é uma outra questão. Mas que cabe a gente, nós, jogadores, funcionários, fazer de tudo para que dê certo. Porque se deu certo, é o Fortaleza que sai ganhando. Por mais que muitas vezes possa, tipo assim, não ser o melhor individualmente. Mas, no final das contas, é o Fortaleza que tem que estar acima de tudo. Então, são coisas assim que a gente tem que se adequar, tem coisas que mudam, tem coisas que não mudam, tem coisas que é mais rígido, que é menos rígido. E hoje nós vemos um momento de reformulação total,
Nós sabemos que que nós precisamos melhorar muito ainda, e nós temos essa consciência, mas também a gente tem os pés no chão, que é um grupo que precisa de entrosamento, precisa se entender melhor, precisa se conhecer melhor. Mas, e ainda assim, nós tivemos uma derrota só até agora. Então, assim, a nossa campanha, nosso aproveitamento é o segundo melhor do Brasil. Então, bem ou mal para fora, aqui dentro nós estamos conseguindo, o nível de treino, de competitividade está maior, a entrega nos treinos está maior. Eu acho que o grupo de jogadores que foi formado tem qualidade sim, e o Fortaleza esse ano tem tudo para alcançar todos os seus objetivos. Logicamente que isso é muito bonito na teoria, na prática nós temos que fazer isso acontecer, e só cabe a nós. Mas que hoje em dia a gente sabe que no futebol brasileiro tudo é para ontem, mas que nós temos que ter a consciência que esse grupo novo precisa ter um pouco mais de entrosamento, precisa ter um pouco mais de tempo, e isso vai acontecer, mesmo que tenha sido tão corrido, porque o ruim dessa pandemia foi que, como as temporadas foram juntas uma na outra, a gente fica com uma ideia do final do ano passado, que não foi bom para a gente. E essa cobrança é que nem quando eu cheguei em 2017 aqui. No primeiro jogo a gente empatou com o Ferroviário, eu já estava a torcida esperando lá no vestiário, porque os últimos 7 anos não tinha conseguido acesso. Então, fica a imagem passada, mas que esse ano a gente tem que virar essa página, respirar novos ares e buscar realmente aquilo que são os objetivos que o Fortaleza precisa. O Palheta já deve estar aí perturbando, mas eu vou... eu tenho duas perguntas. A primeira, obviamente, queria muito que você pudesse falar realmente o que foi que aconteceu aí com o Ceni, se você realmente teve algum problema com ele, se não teve, o que é que ficou para você, porque para quem está de fora, Boeck, e assim, nós jornalistas também, torcedores, para onde a gente vai, o pessoal pergunta, o que foi que aconteceu? Como é que pode um goleiro que era tão ídolo de uma hora para outra ter saído? Eu queria muito que você pudesse falar sobre realmente o que é que aconteceu. Mas eu vou te fazer a mesma pergunta. Não, assim, eu acho que na vida tudo é um aprendizado, né? Tudo a gente aprende, seja momentos bons, sejam momentos não tão bons. Indiscutivelmente, é o melhor treinador que passou, não só no Fortaleza, como no estado. Quem não gostaria de ser treinado pelo Rogério Ceni, ainda mais a minha posição, capitão do time, enfim. Então, graças a Deus, assim, principalmente a figura do Marcelo Paz, do presidente, ele é a maior testemunha que eu posso ter em todos os momentos. Inclusive no entusiasmo da pré-vinda do Rogério para cá e durante a trajetória. Para mim ficou muito marcado 2 momentos muito, muito claros, que foi a nossa perda do Campeonato Cearense em 2018, que todo mundo queria que mudasse o treinador. A gente teve uma conversa muito franca, Marcelo Paz, né, enfim, e graças a Deus a gente continuou e teve o sucesso que teve. E depois a volta do Rogério do Cruzeiro, também houve uma outra conversa, e graças a Deus, assim, todo mundo sabia que eu seria o maior prejudicado. Mas eu sempre deixei muito claro que se ele fosse a solução para o Fortaleza, ele deveria vir, porque acima de todo mundo, acima do Marcelo Paz, acima do Marcelo Boeck, acima do Rogério Ceni, existe o Fortaleza. E o Fortaleza é o bem maior. O Fortaleza está acima de tudo. Então, se ele é a solução, tem que trazer e acabou. Mesmo todo mundo sabendo o que queria acontecer. Então, eu sempre fui muito claro, fui muito sincero e graças a Deus, eu nunca precisei ficar me explicando. Porque as pessoas, na verdade, as pessoas que sabem, de repente poderiam ter feito outro tipo de postura, mas a minha consciência tranquila, eu não vendo os meus princípios, eu não vendo a minha educação, não vendo, seja por aquilo que for. Então, essa consciência, essa minha educação que eu passo, que eu tento passar para meus filhos, isso eu tenho tranquilo. Não foi fácil, não foi agradável, as pessoas não sonham nem a metade, e não vai ser da minha boca que vai sair, tipo assim, porque são coisas que nem eu falei, tudo é um aprendizado. Mas que revelou muitas coisas, abriu os olhos para muitas coisas, também revelou. Então, eu acho assim, o Rogério é um cara, tem tudo para ser, de repente, um treinador de seleção brasileira. E eu sei separar uma coisa da outra.
Eu sei separar o treinador do Fortaleza com a questão comigo. E não vou ficar, porque assim, as conversas que eu tinha que ter, eu sempre sou muito frontal. Sou muito frontal e falo assim, eu costumo dizer que eu não sou o dono da verdade. Se eu estou errado, eu estou aqui para pedir desculpa e eu quero crescer como homem e como profissional. E essas conversas aconteceram. Agora, que eu fiquei de mãos atadas e me senti assim, amordaçado, porque quando você tem o poder de ter um microfone na sua frente, você pode falar o que quer e as pessoas, de repente, vão acreditar na única versão que está sendo falada. E eu não tinha nem nada para poder falar. E para mim isso tranquilo, porque às vezes o meu silêncio é a minha melhor resposta. Tanto que no final as pessoas puderam entender um pouquinho mais, enxergar um pouquinho mais com certas entrevistas que o Rogério deu, com certas atitudes que ele teve, e eu continuei calado. E não vou ser o cara que depois que ele saiu eu vou falar um monte de coisa. Porque aquilo que eu tinha para falar para ele quando ele estava aqui, eu falei, e agora quando ele está aqui, porque senão é muito fácil agora eu falar 1001 coisas quando ele não está aqui, senão eu cairia no mesmo erro de não ter o direito de resposta. Então, eu creio que, assim, logicamente que a alegria que eu tenho, que o Fortaleza me deu, é algo muito grande, mas que durante esse período houve uma ferida muito grande, isso também houve. E, de repente, só daqui a uns anos a gente vai entender realmente tudo aquilo, porque a verdade sempre vem à tona. Então, eu fico muito tranquilo em relação a isso, porque a verdade sempre prevalece. Essa ferida já está cicatrizada? A gente sabe que toda ferida tem ferida que a gente põe um remedinho, ela vai criando casca, né? Tem outras que a gente tem que fazer pontos, tem outras que a gente fazer cirurgia. Então, a minha foi bem profunda. Então, mas assim, que nem eu falo assim, o que me motiva aqui muito é a torcida. Muitos são os funcionários que eu encontro no dia a dia, que eles realmente são a essência do clube junto com a torcida. Jogadores, comissão passam, direções passam, mas os funcionários estão sempre aqui, são eles que sabem o dia a dia, e eles sabem de tudo, isso é o mais importante. Eles sabem de tudo. Então, essa é a minha maior motivação e alegria de poder fazer com que o dia a dia aqui sempre foi harmonioso com essa parte. Deixa eu voltar. Uma penúltima pergunta, se o Palheta Pode deixar, ficar à né? vontade, pode ficar à Vamos lá. vontade. O Palheta não tem nada para fazer hoje. Show. Ô, boy, assim, eu queria saber de ti. Jogar com os pés, né? Agora virou uma ideia dessa do goleiro. Eu queria só saber de ti, da tua opinião mesmo, assim. O goleiro jogar com os pés é uma necessidade, é uma opção ou é uma moda? Não, eu acho que o futebol evolui sempre, né? E a gente está aqui para se adequar. Eu costumo falar que quando eu comecei no profissional em 2003, o futebol era bem diferente do que é hoje em dia. E isso a gente está nessa evolução sempre. Eu acho que o futebol, a posição de goleiro também tem que estar sempre se adequando. Eu me lembro de uma época que a gente cobrava o lateral, a gente podia pegar a bola com a mão dentro da área. Pegava a bola, podia dar 3 passos para poder dar o tiro de meta, para poder dar o balão. Depois a gente podia correr até por toda a área, né? Depois veio 6 segundos. E jogar com os pés também é uma evolução da nossa categoria, né? Da nossa posição. Mas eu continuo achando que o jogar com os pés tem que ser algo a mais. Algo a mais que hoje, de repente, para alguns é essencial, é fundamental, só que o goleiro não pode esquecer de defender bola. Então, defender bola sempre tem que ser o principal. Eu acho que o goleiro não pode ser hoje avaliado, e isso eu não estou falando do Fortaleza, estou falando no geral. O goleiro não pode ser avaliado por jogar com os pés, por mais que seja uma virtude, e eu falo, o Felipe Alves, jogando com os pés a bola curta, não tem ninguém no Brasil que jogue como ele. Isso é um dom dele, isso é uma qualidade dele, ele aperfeiçoou isso, e ele é diferente nisso. Só que, assim, você, para elogiar alguém, você não precisa denegrir outro. Para você valorizar alguém, você não precisa desvalorizar outro. Existe espaço e tempo para todo mundo. Então, você limitar o goleiro ao jogo com os pés, aí eu já acho uma injustiça com a posição. Então, tem certos goleiros que nunca iam ter o brilho que tiveram porque não sabiam jogar com os pés, mas defendiam bola como caramba. Fechava o gol. Então, assim, o jogo com os pés hoje está se tornando fundamental para os goleiros aprimorar isso, sim. Mas isso não pode ser o primeiro critério de avaliação. Não pode. Eu acho que senão nós estamos perdendo a essência. Então, se daqui a pouco eu vou avaliar o jogador, então o centroavante
ele não pode finalizar tão bem, mas se ele driblar para trás, driblar para o lado, ele é sensacional. Tá entendendo? Então, a avaliação tem que ser, sempre tem que ter um ponto de partida que é o essencial. Jogar com os pés. Nós temos certos jogos, jogadas aqui no Fortaleza que a gente faz desde a Série C. Só que, logicamente, quando vem alguém que foi da posição, que teve o sucesso que é um ícone aqui no Brasil, e que, de repente, o que ele falava era amém, aí as pessoas, não, realmente. Mas a gente, por exemplo, a estreia do Marlon, a gente fez uma jogada que saiu da onde? Na Série C, a gente fazia a jogada que saía da onde? Então, logicamente, que aí se eu falar isso hoje, é ciúmes, é mimimi. Só que, assim, por isso eu falo, assim, eu não vendo os meus princípios. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço, e isso me deixa muito tranquilo. Mas que a posição de goleiro tem que voltar a ter a primeira avaliação com as mãos e tem que ter a característica dos pés que possa ajudar a equipe. Porque se a bola, se eu der um balão para frente, der uma raspada, for no fundo cruzar, fazer o gol, valeu. Excelente. Então, tipo assim, isso é um algo a mais que a posição hoje tem que oferecer. Sem dúvida, né? Até porque se não for a defesa daquela contra o Tupi, também não adiantava nada de jogar com os pés. Eu queria, você falou do Fernandão, e eu acredito que ele tenha sido para você. Eu imagino, ele mandou aqui umas 10 mensagens, mas é a última pergunta, Palheta. Pronto, só para fechar mesmo, prometo. Você disse que o Fernandão foi meio que a sua inspiração, a pessoa, o seu professor, o seu tutor lá. O Fernandão tinha um pouquinho mais de idade do que você lá no Inter. Bem mais. Acredito que você aí no Fortaleza também tem um pouquinho mais de idade do que outros aí. Você é o tutor de quem aí no Fortaleza? São tantos que Boa. Mas, assim, por a gente passar assim mais tempo com os goleiros, a gente acaba que os goleiros mais jovens que vêm da base, a gente acaba que adotando, seja com o par de luvas, seja com uma dica, seja no dia a dia, né? Mas, assim, por exemplo, principalmente os jogadores novos que vêm de fora, a gente acaba tendo um acolhimento. Eu me dou muito bem com o Pablo, me dou muito bem com o Luiz Henrique, o Bruno Melo, a gente se conhece desde que eu cheguei aqui, né? Então acaba tendo esse relacionamento. Então eu não limito o círculo de convivência de amizades. Logicamente que cada um tem as suas escolhas, tem as suas intimidades, tem as suas afinidades. Mas aqui no Fortaleza eu estou aqui para ajudar. Eu acho que se passar por cada um dos jogadores, em algum momento que cada jogador passou, eu pude dar uma palavra, pude mandar uma mensagem, pude estar do lado, né? Eu acho que isso que é importante e naturalmente a gente começa a criar certos vínculos um pouco mais. Já passaram tantos jogadores, já saíram, já chegaram os novos, ainda mais esse ano, né? Então acaba isso. O Fernandão foi fundamental para mim porque eu saí de uma cidade de 30 mil habitantes, onde todo mundo conhecia todo mundo. Em 1998, com 13 anos, nos primeiros 6 meses eu fui assaltado, coisa que na minha cidade isso era algo fora. Eu queria ir embora para Veracruz, não quero ir embora. Meu pai e minha mãe não, fica aí e tal. Então foi tudo muito precoce comigo lá no Inter. Com 18 anos, então, eu subo profissional. Meu primeiro ano de juniores eu subo profissional. O Muricy, no primeiro ano, eu saio de quinto para terceiro. Aí o André, a minha estreia é o André, o antigo goleiro do Inter, do Cruzeiro, quebra o braço na final do Gauchão, eu entro e começo a jogar. E aí o André ficava com o Fernandão. Como o André quebrou o braço, eu comecei a ficar com o Fernandão nos quartos. Eu lembro que teve uma vez que me marcou muito, que era uma reunião de bicho, né, de premiação de um campeonato. E aí era Fernandão, Yarley, Klemer, Tinga, só os cobra criada, né? E eu no quarto com o Fernandão, falei assim, vamos junto lá. Eu falei, o que eu vou fazer lá? Eu com 20 anos, o que eu vou fazer? Ele falou uma coisa que eu nunca pensei, assim, vem junto, tu não vai falar um ai, mas tu vai começar a participar agora aqui para tu poder daqui uns anos ser tu a falar. E aí ele falou com o Fernando Carvalho, o presidente, falou com o treinador, e eu fiquei lá no fundo da sala. E aí volta e meia dava uma resenha mais forte, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu. Mas foi algo fundamental, ele começou a me mostrar, começou a despertar esse lado líder, que eu acho que todo líder está lá dentro, mas ele é formado conforme vai passando o tempo, para que você chegue e tenha a sabedoria de falar ou de não falar, de como agir,
e isso o Fernandão foi fundamental, tanto que a gente criou um vínculo muito grande, no mesmo lugar que ele acabou falecendo de helicóptero em 2006, na parada da Copa do Mundo de 2006, a gente jogou no Rio de Janeiro, do Rio a gente foi para Goiânia, foi conhecer a família, a fazenda, enfim, fomos lá para o Anã, né, pescar lá no Araguaia, e voltamos de bimotor. Então, no mesmo lugar, eu tive férias com ele em 2006, que foram muito marcantes também. Então, esse convívio é algo que vai ficar para sempre. Show de bola, Bueca. Cara, agradecer ao Palheta aí. Obrigado mais uma vez, cara. Para mim é sempre um prazer. Cara, um abraço forte na dona Daiane. Pode deixar. Um abraço nela, que Deus abençoe lá, consiga dar tudo certo com a sua cunhada. Tá bom, Palheta. Por gentileza. Tá ótimo. É porque o Bueca gosta também. Tá? Não, show de bola aqui já. Só agradecendo aí. Tu pode falar a última, Kempis, não viu? Ele falou que vai fazer exatamente. A última. Então pronto, vou fazer, já que liberou. Então tem a pergunta, eu queria que você falasse, não tem como deixar esse clássico rei que vai ter aí na Copa do Brasil, que saiu hoje. E você, mais do que ninguém aí no clube, conhece bem esse clássico rei. Você fala um pouquinho para a gente aí, Bueca, o que é possível esperar. E você sabe mais do que qualquer um, que um clássico nessa magnitude provoca muitas coisas. Eu acho que chama muita atenção para o Estado, né? O Brasil todo vai querer ver, vai querer ver o que acontece, o que está acontecendo lá, ainda mais se tratando de 2 jogos. Eu acho que para os 2 clubes foi muito bom. Eu acho que quanto mais a gente puder sobressair no cenário nacional, os 2 clubes, melhor é, porque a gente às vezes não tem noção que 2 forças são melhores que uma. Então, daqui uns anos, daqui a 2, 3 anos, eu costumo dizer que enquanto o Fortaleza e o Ceará continuarem com esses planejamentos, com o pezinho no chão, pagando suas contas em dias, fazendo boas campanhas, daqui a 2, 3 anos, 4, 5 anos, os jogadores do eixo sudeste, sul, eles vão querer vir para cá. Já está acontecendo. A cidade é boa, o clima é bom, os clubes são bons, a família vive bem aqui, as praias são lindas, o estado é muito legal, então acaba que daqui a pouco vai ter o inverso. Eles vão querer vir aqui. Total. E você vê a evolução dos 2 clubes em termos de estrutura, o que era 5 anos atrás, o que é hoje. Então, isso só se dá porque as 2 forças estão ali competindo, estão evoluindo, uma faz crescer a outra, assim como o Grêmio e o Inter. Assim é. Cruzeiro e Atlético Mineiro vão fazendo os clubes crescerem, um vai querendo ser melhor que o outro, isso faz com que os 2 cresçam. E aí, coroando, um clássico rei numa Copa do Brasil, que, além de tudo, vale dinheiro para os clubes. Então, eu acho que foi muito legal o sorteio. Eu gosto que tenha jogos assim, porque são jogos assim que fazem os grandes times, que fazem os grandes jogadores, que fazem a gente ter mais responsabilidade, mas faz ter mais prazer também, faz ter mais motivação. Eu acho que vai ter tudo para ser 2 grandes clássicos. Mais uma vez, a gente vai poder ter muitos clássicos durante o ano. Eu acho que isso ainda mais nesse momento de pandemia, que o estádio estaria cheio, mais ou menos vai sempre mexer com o coração, com a paixão das 2 torcidas. E, logicamente, que estamos aqui para fazer o Fortaleza vencer, porque é fundamental para o nosso planejamento e para a nossa evolução dentro do ano. A gente tem sonhos, tem projetos, e tem essa oportunidade de vencer e passar de fase em cima do nosso rival. Show de bola, Bueca. Mais uma vez, obrigado. De coração, obrigado. Sempre um prazer falar com você. É ótimo conversar. Obrigado mesmo. Saúde, muita saúde. Amém. Você, dona Daiane, Arthur, Sofia, para todos nós. Obrigado. A gente se encontra aí, viu, Bueca? Obrigado de coração.